Bom dia a todos que acompanham o canal Marcelo Mendes Sem Ter Medo de Falar. E hoje eu falarei sobre a indicação de Fernando Haddad para o Ministério da Economia. Antes de mais nada, eu peço humildemente para que se inscrevam no canal, para dar uma fortalecida, curtem o vídeo, comentem à vontade e compartilhem com todos, ok? Esse é um pedido de coração para que mais pessoas fiquem sabendo do mal que a esquerda vai fazer para o nosso país se o ex-presidiário subir a rampa, ok? Então o que está acontecendo? O Fernando Haddad, que foi considerado o pior prefeito da história do município de São Paulo, ele está sendo indicado para ocupar o Ministério da Economia. Na verdade, todo governo de esquerda, eles indicam amigos para os ministérios sem critério nenhum, entendeu? Sem critério nenhum. É a ideologia deles, faz do jeito deles, é uma zona mesmo. E nesse caso, eles têm que indicar e colocar o Fernando Haddad em algum lugar. E nesse caso, foi colocado justamente para o Ministério da Economia. E vocês vão ver aqui um vídeo em que é uma vergonha o que vocês vão ouvir agora. Que ele não só não tem condições de ocupar o cargo da economia, como ele diz que ele fez o curso nas coxas, que ele colava tudo, isso palavras dele. Para não dizer, olha, vocês estão inventando história, vocês estão criando fake news. Então vocês vão ouvir esse pedaço aqui, tá bom? E vale lembrar que esse vídeo é baseado no canal Mundo Polarizado, do Olímpio. E eu peço para que se inscreva no canal dele também, que é muito bom, ok? Então, ouça isso. Registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia, que foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartz, do Laércio Mendes para passar. Eu tenho 2 meses de estudo no meu escritório de advocacia. Você entendeu? E tem 2 meses de estudo de economia para ele poder ter passado uma prova, para ele poder trabalhar no escritório de advocacia. E esse é quem o ex-presidiário quer colocar como ministro da economia. Ele foi ministro da educação no governo do PT, o Fernando Haddad, criou aquele ProUni, FIES, que fez os alunos se endividarem muito com os bancos, porque assim, ele cria planos para que o pobre tenha acesso, faça as coisas, e aí você vai pagando juros altos para os bancos que dão esses créditos, de 100, 200% acima do valor. É assim que funciona o governo do PT. Quebra o povo, deixar o povo mais dependente do Estado. Entendeu? Que é errado isso daí. E aí o que acontece? Baseado nisso, tá aqui, ó. Segundo a revista Oeste, o Haddad é um caso de fracasso testado e comprovado. O nome que a esquerda colocou no ar para assumir o Ministério da Fazenda é uma garantia de falência. Vive de intenções, não de resultados. Essa é a prática da esquerda. Então, ele não quer uma pessoa competente para ser ministro da Economia. Ele quer uma pessoa que obedeça os anseios comunistas lá para ter um poder. Entendeu? E como eles gostam de manipular a cabeça de pessoas idiotas que confiem nesse tipo de ideologia política, então fica muito fácil colocar um cara que fala bem, que fala bonito, que é um educador, para ser ministro da Economia sem saber nada, porque vai conseguir manipular a cabeça de quem é idiota, entendeu? Então, o que acontece? Baseado nisso, a CNN Brasil, no site dela, ela diz que os banqueiros dizem, eles palavras dos banqueiros, eles dizem que o Haddad fez discurso generalista e que falta plano para a economia. Claro, ele não é economista, ele é professor, entendeu? Ele pode até entender um pouco de educação, mas não entende nada de economia. A mesma coisa eu. Eu entendo na área de tecnologia e soldagem, que eu sou formado pela FATEC SP, entendo de direção, que eu trabalho com motor de aplicativo hoje, mas eu, por exemplo, não entendo de cozinha.
Eu não entendo de medicina. Então como que... Mas coloca eu lá como ministro da saúde. Faz o que eu mando e você vai ser ministro da saúde. Esse é o praxe da esquerda. Entendeu? Inclusive, convidados de evento da FEBRABAN avaliam que Lula, o ex-presidiário, ainda não tem interlocutor com autoridade suficiente para falar sobre os planos futuros. Porque é que nem eu vivo dizendo em todos os vídeos que eu venho fazendo. O ex-presidiário Lula, ele não tem plano de governo, ele tem plano de poder e plano de vingança. Entendeu? E todos estão percebendo isso daí. Não tem plano nenhum para a população, não tem planejamento, não tem nada. Entendeu? Não tem nada. Até porque ele não imaginava que ele ia ser eleito. E ele foi eleito através de uma sacanagem que foi feita nas eleições. Só isso. A prova disso está aí. Ele não tem plano de nada. O que ele fala? Qual é o plano? Ele não está nem intermediando nada. Quem está fazendo tudo isso é o vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin, que é outro também que... máfia das marmitas, um monte de coisa. Então, assim, é criminoso em cima de criminoso. Então, não dá. Eu acredito que ele não vai se tornar presidente dia 1º de janeiro. Tem muita coisa por trás disso e eu tenho certeza que ele não vai se tornar presidente. Ainda por cima, no jornal Estado de Minas, disse essa seguinte manchete: Bolsa cai após encontro de Haddad com banqueiros. Dólares e juros sobem. Por quê? Se tem pouco investimento no Brasil, os investimentos indo embora, o dólar aumenta o valor. Aumentando o valor do dólar, as mercadorias no Brasil vindas de fora também vão aumentar o valor. Entendeu? Então fica tudo caro. O combustível fica caro, a comida fica cara. Entendeu? Tem comida que vem de fora, fica cara. Tudo que vem de fora fica caro. E tá aí, ó, o índice Bovespa tombou 2,55% aos 108.976 pontos, que foi fechado. Dólar comercial à vista fechou uma alta de 1,86%, cotada a R$ 5,41 na venda. Ou seja, só desse ex-presidiário ter se tornado presidente eleito, que é assim que eu falo, já deu um problema. Voltar tudo na economia. Você, pensa um pouco. Você perdeu Paulo Guedes, que foi considerado o melhor ministro da economia do mundo, por tudo que ele passou e por tudo que ele conseguiu dar um jeito no governo do presidente Bolsonaro, e colocar o Fernando Haddad. É a mesma coisa você colocar o Henrique, tirar o Henrique Fogaça da cozinha e colocar a Anitta, entendeu? O Drauzio Varela para ser cozinheiro. Não tem sentido as coisas. Mas o que as urnas dizem não é a democracia, é uma besteira que está aí. Mas eu acredito que vai ter reviravolta. É árduo, concordo. Mas vai ter reviravolta e o presidente Bolsonaro vai continuar no cargo dele. Ok? Por fé em Deus. Ainda por cima, olha só. Você analisa as coisas, é dose. Entendeu? A bolsa, no último mês, ela só está caindo vertiginosamente. Entendeu? Antes da vitória do presidente Bolsonaro, antes do segundo turno das eleições, desculpa, o índice Bovespa estava em 120 mil pontos. 120 mil pontos. Hoje está em 108.800 pontos. Quer dizer, perdeu 11.200 pontos só com a definição do Lula, com o ex-presidiário que foi eleito para voltar à cena do crime. Para quem tem de bolsa de valores, isso aí é uma queda surpreendente. Então, por isso que eu falo, vocês que ainda acreditam na esquerda, no comunismo, os investidores estão indo embora. Eu não vou dar
3 meses para se tornar uma Argentina e com 6 meses uma Venezuela. Aí esses artistas, esses cantores, esses influenciadores que apoiaram o ex-presidiário, eles vão tudo morar em país capitalista. Sabe que vai passar fome aqui? Nós. Graças à escolha de vocês. Como eu acredito que houve sacanagem nas eleições, então eu creio que isso não vai acontecer com fé em Deus. Amém. Ok? E aí, meu, são coisas que não dá para vocês compreenderem a sacanagem que vai acontecer no Brasil. Entendeu? Porque é impressionante a irresponsabilidade de governantes que falam que pensam no país e no fim pensam só no ego deles. Eu aconselho vocês a entrar e lerem a matéria do jornal Gazeta do Povo, matéria do dia 28 de novembro desse ano. A matéria no link Economia Mundial e o nome é Como a irresponsabilidade fiscal despedaçou a economia da Argentina e de outros países. No caso, vai analisar muito bem como a irresponsabilidade fiscal de países comunistas, regimes comunistas, despedaçou a própria economia do próprio país. Vocês vão compreender de uma vez por todas que o melhor governo que tem no país é um governo conservador, um governo de direita. Entendeu? Então, antes de ficar chamando nós de bolsominion, igual um bando de retardado, leia a matéria da Gazeta do Povo, ok? Leia bem. Vocês têm que ler. Entendeu? Leia. Eu não vou ler, não. Eu li essa matéria, por isso que eu voto no presidente Bolsonaro, porque ele é o único que é de extrema direita e isso que é importante. Agora, eu vou deixar um vídeo aqui, entendeu? De um economista falando e ele tentando justificar o impossível, entendeu? Porque tem gente que tenta explicar o impossível. E saiu nas Jovem Pan News, entendeu? Ouça direitinho e para vocês terem noção do que possa acontecer com o Brasil dentro de pouco tempo, ok? Deixa eu pegar aqui o momento certo. Tá bom? Sobre economia agora, cotado para assumir o Ministério da Fazenda, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, embarcou com Lula para Brasília na noite desse domingo. O presidente eleito deve anunciar ainda nessa semana a cúpula da equipe econômica. E a gente recebe aqui o nosso comentarista Luiz Arthur Nogueira. Ô Luiz, como é que a equipe econômica deve ser escolhida nessa semana e o que o mercado espera em relação a isso, Luiz? Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Olha, o mercado tem muita expectativa sobre esse anúncio e essa dobradinha Fernando Haddad e Pércio Arida pode dar certo dependendo da autonomia e do papel que Pércio Arida tiver. Então eu já vou começar desmentindo. Eu vou deixar aqui o comentário do Olímpio, do canal Mundo Polarizado, entendeu? E aí, a opinião dele, eu concordo muito com o que ele fala. E aí, você presta atenção na opinião do Olímpio. E antes de mais nada, eu peço para que se inscreva no canal Mundo Polarizado também, que é um canal muito bom. E é um canal que está sendo perseguido pela esquerda, tá bom? Então, se inscreva no canal dele, ok? Tudo aqui. Eles estão dizendo que o mercado financeiro, apesar do que aconteceu na semana passada, a bolsa despencando e tudo mais, ainda pode reagir positivamente se o tal do Pércio Arida entrar no governo. Quem é o Pércio Arida? O Pércio Arida é um dos economistas que participou da equipe que criou o Plano Real, tá? Um dos economistas.
ele é um cara liberal, né? O que significa ser liberal? Antes que muita gente aqui, eu sei que tem muita gente da direita conservadora, liberal isso, liberal aquilo. Paulo Guedes é um liberal. Então, para o mercado financeiro, um ministro da Economia ou alguém que tenha uma posição de comando dentro do Ministério da Economia que seja liberal, é um ponto positivo, porque o liberal é contra a estatização, ele é contra o aumento de impostos, taxação, ele é mais a favor do Estado mínimo, aquela coisa toda. Esse foi um dos fatores que ainda no governo FHC, que é um governo de centro-esquerda, mais para a esquerda ainda por cima, né, teve algum sucesso com a implantação do governo do Plano Real. O Brasil estava num desastre econômico, os esquerdistas do PSDB não tiveram opção e falaram: vamos trazer os liberais para o nosso lado para consertar a economia para a gente poder continuar roubando, né? Então, essa equipe do Plano Real são excelentes economistas e mandariam uma mensagem positiva para o mercado. O problema, antes de eu continuar o vídeo ali, é isso daqui, ó. Opa, deixa eu colocar na tela. Presta atenção. Você viu que o Olímpio Araújo Júnior, do canal Mundo Polarizado News, falou? Ele quer enganar, na verdade. Vamos falar a verdade. Ele quer enganar colocando um tal de Pessarida, que é um liberal, que vai fazer coisas boas, que vai ter o mesmo pensamento do Paulo Guedes. Na verdade é assim, vamos colocar o Fernando Haddad como ministro da Economia, mas na verdade quem vai mandar é o Pessarida. Não dá. E a primeira coisa que o Pessarida disser que alinhar ao Paulo Guedes, o ex-presidente Lula vai chegar e já vai dar um facão nele. É assim que funciona. Então presta atenção, vou falar de novo. Ele vai colocar o ministro da Economia, o Fernando Haddad, para ser um laranjão, para ganhar dinheiro lá sem fazer nada. Aí o Pessarida, ele vai, no caso, trabalhar como ministro da Economia sem ser. Você entendeu? E aí, sabe o que vai acontecer? O Pessarida, ele vai querer ter o mesmo pensamento do Paulo Guedes. Mas o ex-presidente Lula não quer. O PT não quer. O que vai acontecer? O próprio PT chega para o Haddad e fala: dispensa o Pessarida aí, porque o cara tem o mesmo pensamento do ministro Paulo Guedes. Tá vendo aí? Eu falo para vocês, é projeto de vingança, não é projeto de poder. E é projeto de poder, não é projeto para o povo. Entendeu? E ainda por cima, na própria Gazeta do Povo, o Arida diz que responsabilidades fiscal e social andam juntas e propõe criação de lei, coisa que o próprio PT não quer. Você entendeu? E outra, nessa vertente, ele mesmo disse: não tem intenção alguma de ter cargos em Brasília. O próprio economista Pessarida afirma que o valor fora do teto na PEC da transição deveria ficar mais próximo de 135 bilhões do que de 200 bilhões. Depois fala, aí vem esses esquerdistas fajutos aí e falam assim: não, é que o Bolsonaro vai entregar o país falido. Não vai entregar o país falido, é que o ex-presidente prometeu o impossível, viu que não vai cumprir e está jogando essa, e vocês ainda ficam acreditando. Vai entregar falido, vai entregar falido, vai entregar falido. Não vai entregar falido nada, rapaz. Quem votou no ex-presidiário Lula vai fazer muito, muito L, mas de raiva. Entendeu? E aí, o que acontece? Baseado nisso, vamos terminar de ouvir o comentarista da Jovem Pan News tentando justificar isso daí. Dar um papel político para ele, ser permanentemente um negociador com o Congresso Nacional. Cara, olha! Você entendeu? Não tem como, pô. Não tem como isso daí. O Pessarida, ele não vai ter papel político nenhum. Ele não vai ter papel político nenhum no governo Lula, do ex-presidiário. Não vai. Tanto não vai, que ele mesmo vai chegar e vai querer colocar um método de pensamento correto
de liberalismo e eles aceitam. Entendeu? O Haddad vai ficar mandando, e aí ele vai ficar sem ter o que fazer. Porque ele não concorda com a política do ex-presidiário. Por isso que ele não quer nenhum cargo lá em Brasília. Então, se contava com ele, esquece. Segundo o exame, o mensalão foi o momento de maior crise do governo do ex-presidiário Lula. O chamado mensalão foi denunciado pelo então deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson. Entendeu? O próprio Roberto Jefferson disse isso daí. Entendeu? O Supremo Tribunal Federal iniciou, dia 2 de agosto, o julgamento do processo sobre o esquema que ficou conhecido como mensalão, que atingiu o governo do ex-presidiário Luiz Inácio Narnifingas da Silva em 2005. Entendeu? Então não adianta. Ele foi denunciado pelo Roberto Jefferson na Folha de São Paulo no início de junho de 2005. Entendeu? No primeiro mandato do ex-presidiário. Entendeu? E a entrevista foi dada depois de reportagem da revista Veja apontar um então parlamentar e seu partido como beneficiário de um esquema de corrupção dos Correios. Entendeu? Colocaram ele no meio. E aí ele foi e se livrou. Entendeu? Essa é a verdade mesmo. Entendeu? E ainda por cima, tem outras coisas também, Palocci sai do governo, mas não explica enriquecimento. Na primeira grande crise do governo da guerrilheira Dilma, o ministro da Casa Civil acabou deixando o cargo. Entendeu? Meu amigo. Por isso que eu falo para vocês. São coisas que é foda. É foda. É só bandido que tá aí no esquema aí de transição aí. Eu nem sei mais se é PEC da transição ou se é PEC da transação. Entendeu? E, o próprio G1, que é do Grupo Globo, que é esquerdista, colocou essa notícia. Olha só, em delação premiada, Palocci diz que Lula sabia da corrupção na Petrobras. O juiz Sérgio Moro suspendeu o sigilo de parte da delação premiada de Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma Rousseff. PT afirma que Palocci mente. Você entendeu? Isso em 2005. Quer dizer, coisas malucas isso daí. Entendeu? E aí o que acontece? Aí vem o cara, o comentarista, fala um monte de coisa. Dizendo, não, pode dar certo, pode dar certo. Não vai dar certo. Então, pessoal, o que eu quero dizer, resumindo, é o seguinte. O governo do ex-presidiário Lula vai prejudicar o povo brasileiro. O Brasil está no caminho certo, mas nós vamos ter que lutar para que o ex-presidiário Lula não volte à cena do crime. Porque se acontecer dele voltar à cena do crime, nós passaremos fome. E aí, o que vai sobrar para vocês confiar nesse cara é uma coisa só. Fazer o L. Tá bom? Verifique a inscrição no canal, curte o vídeo, comente à vontade. Se eu tiver errado, vocês podem dizer. Se eu tiver certo, também vocês podem dizer. Diz o que vocês quiserem, que eu vou responder de coração, respeitando a todos. E compartilhe com todos os brasileiros, tá bom? Porque esse ex-presidiário não pode voltar a cena do crime. Porque todos nós pagaremos e muito caro por isso, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.